Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E o vídeo de hoje, o tema de hoje é Desvendando o Apocalipse, a igreja de Laodiceia, a última igreja, da série das 7 igrejas, que eu estou fazendo desde o capítulo, do vídeo 2, né? Eu comecei com a igreja de Éfeso, depois Esmirna, Tiatira, Pérgamo, né? Tiatira, Sardes, Filadélfia, agora Laodiceia, que era a igreja que nós estamos vivendo hoje, que era Laodiceia, a última igreja. Vou falar para vocês o significado desta igreja, as repreensões que eu vou fazer, com a mensagem dessa igreja para todas as igrejas de hoje e contar a história da igreja de Laodiceia. Mas antes de eu falar tudo isso, vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, por esse dia do Senhor, meu Pai, que começou ontem ao pôr do sol, que termina hoje ao pôr do sol, o sábado do Senhor. E fique comigo nestes minutos e segundos que eu estarei pregando a Tua palavra, Senhor. As repreensões, o chamado de atenção, sobre as igrejas de hoje que estão perdidas, as igrejas hoje que profeticamente não existem mais, não pregam profecias, estão longe, da verdade do Senhor. Mas que essa mensagem, Senhor, de hoje, possa chegar a todos mesmo, Senhor, para que eles possam se arrepender de seus pecados e possa, voltar ao primeiro amor. Por isso, meu Deus, peço hoje que fique comigo, faça-me de mim o seu servo. Fique comigo nesses minutos e segundos que eu estarei pregando a Tua palavra. Tudo isso, por isso, Senhor, tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, irmãos e irmãs em Cristo. A igreja de Laodiceia é uma repreensão aqui, dessa igreja. Vamos ler a carta. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem é quentes nem frio, estou a ponto de vomitar-te-ei da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, esta é a repreensão da igreja de Laodiceia, mas tem também a esperança. No versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quer dizer, que esperança maravilhosa, que esperança viva, viva e sempre vai viver em nossos corações. Que maravilha! Eu falei de repreensão. Olha esse texto que inteiramente é repreendido. Só no finalzinho que tem a esperança, uma igreja, que é totalmente repreendida.
Cara, você vê hoje nas igrejas, cara, as igrejas de hoje, ela é rica, cara, pede dízimo, cara, os fiéis dá, é como se diz, cara, distribui livros, cara, ensinamentos, tudo o que você precisar, cara, a igreja fornece para você. Mas o que falta essencialmente, cara, nas igrejas é usar a Bíblia Sagrada, a Bíblia verdadeira de Deus, a palavra de Deus está aqui, a verdade está aqui, de professá-la, cara, de um pastor, cara, além de usar a Bíblia, cara, não distorcer, mas sim falar a verdade que está nela. A verdade, cara, não ficar distorcendo, cara, ou deixar a Bíblia de lado. Cara, as igrejas que deixam a Bíblia de lado, eu classifico assim. Ezequiel capítulo 8, que fala da profanação do templo de Israel. Quando ele tem uma visão, cara, Jesus leva ele até Jerusalém, entra no templo e vê as abominações que os sacerdotes, que os profetas, cara, faziam dentro do templo de Jerusalém. Adoração a Aserá, adoração a Baal, cara, a deusa que era com cabeça de sapo, igual tinha no Egito Antigo, que era no tempo de Moisés. Dentro da casa do Senhor, adorando os habitantes adorando falsos deuses. E quando Ezequiel vai passeando, cara, no templo de Deus, cara, dentro ali, cara, do templo de Deus, cara, e vê a arca jogada de lado, abandonada, ele chora. E quem não vai chorar? E quem não rasgará a sua roupa? Que era igual os israelitas faziam quando morria alguém, ou eles passavam por uma dificuldade. Quem não vai fazer isso? De ver a arca, cara, da aliança, cara, que tem ali os 10 mandamentos. Tem os pães consagrados, cara, a Deus, jogada de lado. E quando eu vou numa igreja que vejo ou vejo no YouTube, cara, as Bíblias não estão na mão de pastores. Desculpem. Cara, não estão na mão de pastores. Cara, mas deixada de lado, eu comparo com Ezequiel capítulo 8. É igualzinho. Cara, os pastores que ficam, unção de vela, cara, que custa tal preço. Cara, igual a Valdomiro Santiago, aquelas igrejas, cara, que dão nojo de assistir, cara, perdão da palavra, aquelas abominações, é a igreja de Laodiceia. Cara, o texto de Laodiceia é certinho com o período de hoje, cara, das igrejas. Não tem diferença, é a mesma coisa. Ou eu estou mentindo, estou falando aqui blasfêmia, ou eu tô aqui, quero falando mentira. O Guilherme tá louco. Não. É só você enxergar o cenário de hoje. Você enxergar a barbúndia que está as igrejas de hoje. Agora vem comigo aqui. Que era a principal igreja que nasceu profeticamente, profética. Era uma igreja profética. Uma igreja profética
que quando eu entrei nessa igreja, eu vivi minha vida inteira na católica. Era sempre aquela mesmice, aquela de missa, aquela tradições clero, não sei o quê, e a última é a Bíblia. Aquela igreja católica que a gente sabe que já está condenada. A igreja católica já está condenada já. Jesus vai aniquilar essa igreja, que era a igreja apostólica católica romana. Ela está em Apocalipse 13. Mas eu falo, o que a gente prega, que era para que as pessoas possam sair dessa igreja. Que as pessoas podem, que elas podem sair dessa igreja. Que elas podem aprender a verdade, e podem sair, igual Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. É o clamor do quarto anjo, sai dela, povo meu. Para não participar das abominações, dos declínios, que fazem com a palavra do Senhor. É sério, povo de Deus, é sério. Não estou brincando. A carta à igreja de Laodiceia é uma repreensão totalmente, chamando a atenção, de todos nós hoje. É uma vergonha que está acontecendo nas igrejas hoje. É uma vergonha. E principalmente a igreja adventista do sétimo dia, que eu comparo mais aquela mensagem de Laodiceia à igreja adventista, que profeticamente, é uma igreja profética, que foi profética em 1844. A igreja adventista se estabeleceu em 1863. Ela foi fundada por Ellen G. White, que era serva do Senhor, e seu marido, Tiago White. Mas, profeticamente, é uma igreja profética, nasceu em 1844 com desapontamento. Nasceu em 1844 com o desapontamento dos mileritas. Guilherme Miller pregou por vários anos a mensagem que Jesus iria voltar, mas não voltou. Quer dizer, ali nasceu a igreja adventista, os que acreditam no advento, da volta de Cristo, que acreditam nas 3 mensagens angélicas, que hoje nas igrejas, que na própria adventista não pode ser pregadas, as 3 mensagens angélicas. A igreja adventista se apostatou de uma tal maneira que eu, no começo, quando eu entrei nessa igreja, não desconfiaria de nada. Quando eu entrei, era ainda profética. Por isso que eu me apaixonei, que era pelas profecias, que eu já tinha um ligamento das profecias. Mas eu me apaixonei ainda mais, das profecias. Por quê? Porque a igreja adventista ainda era profética. Hoje, eu tenho que pregar na rede social. Eu tenho que pregar pelas redes sociais. Por quê? Eu não posso pregar nas igrejas. Por que eu não posso pregar na igreja adventista? Porque só prega evangelho. A igreja adventista tem de sábado, domingo e quarta. Você pode ir esses 3 dias na igreja adventista, que é pregação de evangelho. Não que o evangelho não é importante, que ele é super importante. Para aqueles que precisam ouvir da palavra de Jesus, aqueles que estão perdidos, que estão fora da igreja, estão perdidos na droga, na bebida, e estão vivendo pelo mundo. Esses precisam do evangelho. Esses precisam saber de Jesus. Mesmo nessa situação que você está, Jesus te ama. Jesus quer você. Ele deseja você.
Mas o evangelho é para essas pessoas. Não nós que prega profecia, que a gente já sabe do evangelho. E hoje eu não posso pregar um apocalipse na igreja. Eu não posso fazer uma série de apocalipse na igreja adventista. Por quê? Porque se eu fizer isso, nunca mais pregarei lá. Porque foi dominada totalmente por jesuítas. A TV Novo Tempo mesmo, que é da igreja adventista, não prega mais profecias. Só evangelho, evangelho e evangelho. Por quê? Se vocês falar mal do Papa, a gente fecha esta emissora. E não é só na Adventista não, tem várias igrejas que estão combinando com a ordem dos jesuítas. Quer dizer, e até nas redes sociais vai ser proibido isso. Até nas redes sociais vão nos proibir de pregar a verdade. Mas enquanto isso não acontecer, eu vou pregar a verdade. Eu vou proclamar a palavra de Deus, que é a verdade. Não vou mentir, não vou distorcer, e sim pregar a palavra. Podem vir xingamentos, podem vir questionamentos, o comentário está aí aberto. Que eu vou ler, e se eu quiser comentar, responder, eu vou fazer isso. É muito sério isso, povo de Deus. Até quando, vocês vão ficar nessas denominações? Até quando vocês não vão ler a Bíblia? Até quando vocês não vão estudar as profecias? Os anos vão passando. A gente prega uma profecia aqui, a gente prega uma profecia ali. E nada acontece. Não tem evolução do povo. Nada acontece, eu não vejo evolução. Só bebida, diversão, festa. Até quando, povo de Deus? Até quando vocês vão ficar na mentira? Até quando vocês vão ficar na mentira do mundo, sem ler uma palavra na Bíblia? Sem um ensinamento? Eu vou ver quando chegar o decreto dominical, que não tem mais escolhas. Ou você decide ficar com a marca da besta, ou você fica com a marca de Deus. Ou você aceita o domingo, ou você aceita o sábado. Não tem mais escolhas. É decisão. Aí eu quero ver. E a minha perspectiva hoje é de ver essas pessoas caminhando para a marca da besta. Por que, Guilherme, você está falando que essas pessoas vão vão caminhar na marca da besta? Porque, eu vejo o cenário hoje. Para que guardar sábado? Para que ler a Bíblia? Eu quero é festa. Eu quero curtição. Porque quando chegar o decreto dominical, eles vão enganar aquelas pessoas que não sabem nada. Aquelas pessoas frias, da palavra de Deus. Fria das profecias. Porque não estudaram nada. Falta de conhecimento. Na Bíblia está escrito: o meu povo vai sofrer por falta de conhecimento. Vai sofrer.
ela vai ser enganado. Vai aceitar facilmente a marca da besta. Vai aceitar facilmente. Por isso que está a passos largos de aceitar a marca da besta. Chega de repreensão, vou contar a história que era de Laodiceia. Eu já deixei o meu recado. O que eu penso sobre as igrejas. Que era principalmente o meu desafeto à igreja adventista. Que eu não tenho oportunidade, que era de pregar lá. Eu posso até pregar, mas se eu pregar evangelho. Eu não quero só pregar evangelho. Eu quero pregar profecia. Profecias para o tempo final. Vamos ler a história de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, mencionada no livro do Apocalipse da Bíblia, é uma das 7 igrejas mencionadas nas cartas de Jesus e as 7 igrejas na Ásia Menor, conforme é descrito no capítulo 3, versículo 14 ao 22 do livro de Apocalipse. Nessas cartas, Jesus expressa sua avaliação sobre o estado espiritual de cada igreja e oferece conselhos específicos. No caso da igreja de Laodiceia, ela é criticada por ser morna e autossuficiente. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porquanto dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esta carta é frequentemente interpretada como um alerta para a igreja não se tornar complacente espiritualmente e para buscar a verdadeira riqueza espiritual em Cristo. Cada uma das 7 cartas das igrejas em Apocalipse fornece lições espirituais e aplicações para os cristãos em diferentes contextos. Localização de Laodiceia. Laodiceia era uma antiga cidade localizada na Ásia Menor, na região de que agora faz parte da Turquia moderna. Ela ficava na rota de importantes vias e comerciais e era conhecida como sua prosperidade econômica. A cidade estava situada por perto de Colossos e Hierápolis, outras 2 das 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse. Laodiceia não era apenas uma cidade importante em termos comerciais, mas também desempenhava um papel significativo na época em termos de cultura e religião. No entanto, as críticas feitas por Jesus à igreja local sugerem que, apesar de sua riqueza material, a comunidade cristã em Laodiceia estava espiritualmente morna e autossuficiente, o que levou a repreensões por parte de Jesus. Ainda existem vestígios da igreja de Laodiceia? Essa é a pergunta. E sim, existem vestígios arqueológicos da antiga cidade de Laodiceia, na Turquia. As ruínas da cidade estão localizadas perto da moderna cidade de Denizli, na região sudoeste da Turquia. Arqueológicos têm escavado a área, revelando restos de edifícios, templos, anfiteatros e outros vestígios que remontam os tempos antigos. O que aconteceu com os cristãos da época? Quanto aos cristãos da época, as histórias não fornecem informações detalhadas sobre o destino específico da comunidade cristã de Laodiceia. As cartas de Apocalipse indicam que a igreja local estava enfrentando desafios espirituais, mas não fornecem informações específicas sobre o seu destino subsequente. Na história cristã primitiva, muitas comunidades enfrentavam desafios de várias formas, incluindo perseguições e mudanças políticas. No entanto, a informação histórica específica sobre o que aconteceu com os cristãos de Laodiceia após os eventos descritos no livro de Apocalipse é limitada. As comunidades cristãs enfrentam diferentes destinos e desafios ao longo dos séculos e, sobretudo, muitas delas desaparecem ou foram transformadas ao longo do tempo. O Vale de Lico, na Ásia Menor, tinha 3 cidades principais: Colossos, conhecida por suas fontes de água fria, e Hierápolis, conhecida por suas fontes de águas termais, e Laodiceia, conhecida por sua igreja morna que causou enjoo em seu Senhor Jesus Cristo. Agora está aqui.
as explicações de cada versículo da carta de Laodiceia. O Amém. Outras características de Laodiceia servem como base para a linguagem desta carta. Foi conhecida como um centro bancário. A região produzia lá lã preta e um tipo de colírio para os olhos. O Amém. Esta palavra vem de origem hebraica. No começo de uma afirmação significa certamente ou verdadeiramente, no fim pode ser entendida como que seja assim. Jesus é a palavra final e a autoridade absoluta, a testemunha fiel e verdadeira, quase a mesma descrição encontrada em 1:5. Jesus traz o verdadeiro testemunho sobre seu Pai e a vontade dele para com os homens. E ele falava a verdade em cada promessa e cada advertência que vem de sua boca. O princípio da criação de Deus. Esta expressão admite duas interpretações. Dependemos de informações de outros trechos bíblicos para escolher o sentido correto. A frase em si pode ser entendida no sentido passivo, ou primeiro criado por Deus, ou no sentido ativo, a origem ou a fonte da criação. A diferença é óbvia e enorme. Jesus é uma criatura, a criatura ou o eterno Criador. Ele foi feito por Deus ou é Deus? A resposta vem de outras passagens. Jesus é eterno. João capítulo 1, versículo 1 e Apocalipse 1, 18. O primeiro e o último. Apocalipse 1, 17. Ele é Deus conosco. Mateus 1, 23. O verdadeiro Deus se fez carne. João capítulo 1, verso 14. E ele é o Eu Sou. João capítulo 8, 24, 58. Êxodo capítulo 3, versículo 14. E soberano Senhor dos senhores e Rei dos reis. Apocalipse 17, 14. Jesus não foi criado, ele não veio a existir, ele é eterno, ele é Deus. Quem não aceitar este fato morrerá do seu pecado. João 8, 24. Conheço as tuas obras, como fez em todas essas igrejas desses 2 capítulos. Jesus expressa o seu conhecimento íntimo da igreja em Laodiceia. Ele anda no meio dos candeeiros. Quem nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. As águas termais de Herápolis ajudam no tratamento de alguns problemas de saúde. As águas frias de Colossos eram boas para beber, mas em águas mornas de Laodiceia basicamente não serviam para nada. Só davam ânsia de vômito. Assim estou pronto de vomitar de minha boca. Jesus orou para a igreja de Laodiceia contente no seu estado e autossuficiência e falsa confiança e sentiu vontade de expulsá-la de sua presença. Pois dizes, as afirmações da própria igreja de Laodiceia não refletem o verdadeiro estado dela. É fácil dizer que está em tudo bem na vida espiritual de uma igreja ou de uma pessoa, mas Jesus sabe a verdade. Ele vê as obras e sonda os corações. A igreja de Laodiceia mentiria para si mesma, mas Jesus não foi enganado. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O orgulho dos discípulos de Laodiceia os cegou ao ponto de que não enxergarem os seus problemas. Eles se achavam fortes e independentes, mas Jesus viu o estado real de uma igreja fraca, cega e infrutífera. A cidade de Laodiceia sofreu um terremoto em 60 depois de Cristo e foi reedificada com recursos próprios, sem auxílio do governo romano. Parece que a igreja sentia a mesma atitude de autossuficiência, perigosíssima num rebanho de ovelhas que precisa seguir o seu bom pastor. Numa cidade conhecida por tratamentos de olhos, a igreja se tornou cega e não procurou o tratamento do grande médico. Precisavam da humanidade dos publicanos e pecadores. Lucas capítulo 5, versos 31 e 32. Numa cidade que produzia roupas de lã, a igreja andava nua e sem vestimenta de justiça oferecida pelo seu Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, 3 e Colossenses capítulo 3, versos 9 a 10. Aconselho-te. Jesus não elogiou a igreja em Laodiceia, mas ofereceu conselho para guiá-la de volta à comunhão íntima com ele. Sugeriu 3 coisas necessárias para a igreja. Comprar de Cristo ouro refinado. A verdadeira riqueza é um espiritual e vem exclusivamente de Deus. Ele oferece o ouro puro refinado pelo fogo. Comprar do Senhor vestiduras brancas. É Deus quem lava os nossos pecados e nos veste de pureza e de atos de justiça.
Comprar de Jesus colírio para os olhos. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos e autossuficientes. Foi exatamente o mesmo problema que Jesus criticou nos fariseus. Mateus 15, 14, 23, 25 e 26. É o mesmo problema de qualquer um que se esquece da importância do sacrifício de Jesus e começa a confiar em si mesmo, segundo Pedro capítulo 1, verso 9. E eu repreendo e disciplino a quantos amo. A correção que vem de Deus é uma manifestação do seu amor. Hebreus capítulo 12, versos 4 a 11. Quando Deus nos corrige, devemos aceitar a disciplina como Ele deseja, para o nosso próprio bem. Ele nos quer conduzir ao arrependimento e à plena comunhão com Ele. A disciplina aplicada pelos servos de Deus deve também ser motivada pelo amor. Hebreus capítulo 12, versos 12 a 13. Esta atitude deve guiar os pais que corrigem os seus filhos. Provérbios 13, 24. E os cristãos que corrigem os seus irmãos na fé. Tiago 5, 19 e 20 e 2 Coríntios 2, 5 a 8. Ser, pois, zeloso e arrepender-te. A solução ao problema dos discípulos em Laodiceia não seria meramente algumas mudanças externas. Precisavam do zelo para com Deus para se arrependerem. Eis que estou à porta e bato. Jesus pôs uma porta aberta diante da igreja de Laodiceia, mas a igreja de Laodiceia colocou uma porta fechada diante de Jesus. Ele bate, mas não façam força a ninguém a abrir a porta. Ele chama, mas depende dos ouvintes a atender a voz dele. Este versículo reforça o entendimento do livre-arbítrio do homem. Jesus ofereceu a salvação a todos, mas cada pessoa toma a sua própria decisão. Entrarei e cearei. Ambas as figuras aqui representam a comunhão com Cristo. Ele entra na casa e habita naqueles que obedecem à palavra dele. João capítulo 14, verso 23. Cear com alguém sugere uma relação especial de estar de acordo com ou em comunhão. 1 Coríntios capítulo 10, versos 21 e capítulo 5, verso 11. É um privilégio especial comer à mesa do rei. 2 Samuel capítulo 19, verso 28. Não há privilégio maior do que a bênção de cear com o Rei dos Reis. Com certeza, cear com Jesus. Não tem outra coisa. Que coisa maravilhosa. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Os vencedores terão o privilégio de reinar com Cristo. Tal honra não seria para os orgulhosos e autossuficientes, mas para os humildes e obedientes. Jesus foi obediente ao Pai aqui na terra para ser exaltado ao lado dele no céu. Filipenses capítulo 2, versos 8 a 9. Somente os obedientes serão exaltados com Cristo. Quem tem ouvidos? Jesus bate e chama. Cabe ao homem ouvir e atender a sua voz. Conclusão. Na carta à igreja de Laodiceia, Jesus não citou nenhuma doutrina errada e nenhum pecado de imoralidade. Ele não condenou a igreja por práticas idólatras. Esta igreja que se achava rica e forte foi criticada por ser orgulho e autossuficiente. Exaltou-se ao invés de humilhar-se diante do Senhor dos Senhores. Quer dizer, povo de Deus, esta é a repreensão que era da igreja. É o chamado que era para se arrepender. Quando eu vi, em 2021, 3 pastores sendo afastados, e mais um, que é o pastor Samuel Ramos, que já foi afastado da igreja há bastante tempo, que pregou a verdade, eu falei, cara, não terei chance alguma, cara, na igreja adventista. Se eles não tiveram, quem sou eu para ter? Então, quer dizer, totalmente fora de cogitação. Esses dias eu estava falando com meu colega, que eu falei, se a igreja adventista, que ela pegasse, que ela mandasse mensagem para mim, Guilherme, você, que ela quero fazer uma série apocalíptica aqui na igreja, a série de Apocalipse, eu ia quarta, sábado e domingo pregar, com o maior prazer de ver o povo se apaixonando pelas profecias, pela palavra de Deus, me perguntando, questionando, fazendo perguntas e eu explicando que isso seria maravilhoso. Mas isso é só em meu sonho. Não vou ter essa chance.
de hoje em diante, cara, vai ser um declínio total das igrejas, como já está sendo. Ainda será pior. Então, povo de Deus, essa é a repreensão, cara, a minha repreensão das igrejas também. A repreensão de Jesus e a minha repreensão, cara, de ver que as outras pessoas que falam a verdade não podem pregar nas igrejas, porque está dominada a decaída, está dominada a se perder. Quem hoje não prega profecia, ele está ao declínio total. E propriamente a Ellen, a serva do Senhor L.G. White fala, temos que se atentar às profecias de Daniel e Apocalipse, que era para os tempos finais. Não precisa dizer mais nada. Ela não questionou, não, porque sem isso não. Ela falou claramente, temos que atender às profecias, que era de Daniel e Apocalipse. Temos que prestar atenção, estudar, ler. Não precisa de mais nada. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Que o Senhor me fez o teu servo, que me deu coragem de falar tudo isso, Senhor. Quero de repreender, como o Senhor repreendeu a igreja de Laodiceia, Ele está repreendendo as igrejas de hoje também. Por isso, meu Deus, façam que essas pessoas possam voltar ao primeiro amor, se arrepender, quero voltar para o Senhor. E que elas possam estudar as profecias, que é coisa maravilhosa. Eu sou apaixonado pela profecia, Senhor. Por isso, venho aqui hoje, quero te agradecer, meu Deus. Quero te dar essa oportunidade para mim. Eu queria pregar nas igrejas, Senhor, mas sou banido de pregar o que eu quero na igreja, o que as pessoas querem. Mas eu vou perseverar até o fim, meu Deus. Que ele precisa da sua ajuda. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se arrependam, volte ao primeiro amor, arrependa de seus pecados e aceite a palavra de Deus. Aceite Jesus em seus corações e em sua vida. Eu preciso da ajuda de vocês aqui no YouTube, para se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar os sininhos de notificação para ir recebendo o meu vídeo aqui no canal revelando as profecias da Bíblia. E compartilhe o meu vídeo, compartilhe para todos, principalmente esse vídeo aqui de hoje. Compartilhe para várias pessoas, compartilhe para vários membros, para ver a repreensão da igreja e a minha repreensão às igrejas de hoje. Por isso, preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos, e um bom final de semana, e até o próximo vídeo. Tchau.